Debs Garcia, underline, é isso? Underline eu inventei, é isso mesmo. Sobre iluminismo, tá? Vamos lá, galera. Então, ó, a pergunta dela aqui, ó. Quais foram os principais autores iluministas e quais eram as suas teorias? Muito boa pergunta, deve ser de Débora, não é? Débora, então olha só, Débora, eu tô chutando, né? Legal eu chutando o nome das pessoas pelo seu nick, né? Debs Garcia, desculpa, Debs Garcia. Seguinte, ó. A pergunta sobre iluminismo. Quais eram os seus principais teóricos, né? Seus principais escritores, muito bem. Vamos lembrar primeiro o que é o movimento iluminista, né? O movimento iluminista é aquele que vem ali na transição da idade moderna para a idade contemporânea. Isso é muito legal da gente falar. Eu até já falei disso em outros momentos, então eu vou trazer uma outra abordagem que para o Enem é muito importante. Legal a gente pensar, turma, que a sociedade iluminista que vai se formando, a sociedade de caráter mais liberal, esse discurso iluminista que a gente vai falar agora, ele de certa forma foi o que moldou a sociedade em que a gente vive hoje. As teorias iluministas, de certa forma, elas moldaram o mundo contemporâneo que você vive. Isso é muito interessante, né? Quando a gente começar aqui a falar das principais teorias iluministas, então você vai ver que acabaram norteando os movimentos revolucionários, as rupturas que existiram ao longo dos séculos 18, 19 e 20 também, por que não? Né? Principalmente 18 e 19, e compuseram esse mundo que a gente conhece. Não é verdade? Então a gente estava lá no antigo regime europeu, onde quais eram as principais características desse regime? Ora, politicamente falando, uma forte centralização, né? Então era o absolutismo monárquico, lembram disso? Pois é, então nós tínhamos ali um forte processo de centralização política. Nós tínhamos, socialmente falando, uma estrutura que nós chamamos estamental, aquela coisa do primeiro estado, que era o clero, o segundo estado, que era a nobreza, um terceiro estado com a burguesia, com o campesinato, né, os homens pobres em geral, né, o restante dessa sociedade, né, que às vezes chegava a corresponder a 96% da sociedade europeia em alguns países, tá? Então e economicamente falando, aquela economia com forte intervenção do Estado, né, aquelas características que nós chamamos de mercantilismo, não é? Então, aquelas práticas econômicas que visavam a acumulação primitiva de capital. Pois bem, essa é a sociedade do antigo regime e foi exatamente criticando essa sociedade que esses filósofos iluministas escreveram e produziram. Então, quando você pega ali, vamos lá, o primeiro que a gente vai trabalhar, Barão de Montesquieu. Barão de Montesquieu escreveu um livro chamado Do Espírito das Leis. E ali ele vai falar da organização política desse Estado e ele vai sugerir, né? Quando eu falo sugerir, porque na verdade esses autores não foram revolucionários, né? Então não foram eles que fizeram revoluções. Eles na verdade escreveram, publicaram muitas coisas, a enciclopédia, né, foi uma importante forma de divulgação dessas ideias iluministas, a maçonaria foi uma importante forma de divulgação dessas ideias e, consequentemente, tivemos movimentos liberais, né, ao redor do mundo ocidental. Tá legal? Então, vamos lá. Então, do Espírito das Leis, ele vai sugerir ali que o melhor para a estrutura política dos estados seria uma divisão dos poderes. Entende? Cuidado, porque o Barão de Montesquieu não está falando em democracia necessariamente, tá? Ele está falando, sim, de que deveria haver uma divisão entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Né? E aí, na verdade, a elite, né, principalmente a nobreza europeia, deveria ocupar esses cargos, tá? Essas lideranças. Ele não acha que o povão deva participar. Gente, isso é uma visão, para a época, impossível. Imagine você pensar que um nobre, né, afinal de contas ele é o Barão de Montesquieu, vai pensar, não, seria muito legal que camponeses pudessem... Não, tá? Eles não cogitam esse tipo de coisa. A imensa maioria, tá? Alguns acabaram até cogitando e foram considerados extremamente radicais para a época, como é o caso de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau ele era conhecido, né, um dos mais famosos autores iluministas, um dos mais famosos, né, teóricos do iluminismo. Ele foi visto como um cara extremamente radical justamente pela sua postura, pela forma de defender uma plena participação da população nessa estrutura política. Daí o termo da democracia, do poder emanando do povo. Cracia, poder, demo, povo. Então essa ideia do poder emanando do povo. Né? Uma ideia de uma democracia direta, mais representativa. Então o Rousseau ele acaba, de fato, trazendo uma concepção bastante progressista para a época, né? Então bastante, digamos, revolucionária para a época e por isso era visto como um cara muito radical. Né? Imagina, né, que as camadas urbanas, os trabalhadores urbanos pudessem falar sobre política, participar diretamente da política, né? Que homens pobres do campo pudessem... Nossa, né?
Então, para a época, ele foi considerado... E assim, o Rousseau, na verdade, ele falou sobre muitos assuntos, né? O Rousseau questionou muito aquela sociedade do antigo regime. Questionou muito a desigualdade ali no antigo regime. Né? Falava, por exemplo, criticava veementemente a ideia da propriedade privada, né? Ele chegava a dizer que a propriedade privada ela era a semente da desigualdade entre os homens. Olha que coisa interessante. Para muitos, inclusive, essa foi uma base para o desenvolvimento dos pensamentos socialistas do século XIX. Né? Quando a crítica à propriedade privada foi um dos pontos centrais. Né? Que ele vai dizer o seguinte, olha, quando nascem duas crianças, o que diferencia uma e outra? Apenas as propriedades que uma já possui pela sua família, né? E a que a outra não possui. Então, realmente, os seres humanos eles vão ser diferenciados e a desigualdade entre eles vai se dar por causa da propriedade privada. Ele não está errado, né? Então, olha que coisa interessante. Quantos debates a gente poderia trazer? Que é outro debate que até hoje é muito presente na sociedade, e o Rousseau foi um dos precursores, quando ele diz que todo homem nasce bom e a sociedade é que corrompe. Rousseau vai dizer isso, né? O homem nasce bom, todo mundo nasce bom. A sociedade é que corrompe o homem. Por que eu estou falando que isso é um debate até hoje? Ah, você nunca debate isso aí, não. Eu nunca debate, tá viajando que tem esse debate, né? A Diadiele falou a mesma coisa lá, nunca ouvi esse debate, né? Não, a gente já debateu isso sim, mas a gente debate isso quando a gente vai falar, sabe por quê? Sobre o sistema carcerário, sobre pena de morte, né? Sim, porque tem gente que questiona por que o Estado tem que financiar o processo de reparação, né? Digamos, de educação mesmo, de recondicionamento dos presos, né? Ah, por que os meus impostos é que sustentam esses prisioneiros, né? Isso tudo faz parte de um pensamento russoniano, né? Ora, se foi a sociedade que corrompeu esse homem pelas suas diferenças, pelas suas desigualdades, principalmente, cabe à sociedade também o quê? Investir na sua recuperação. E aí, olha o debate que existe, né? É que nem pena de morte. Se eu acho que todo homem nasce bom, se ele nasceu bom e ele foi corrompido pela sociedade até cometer um crime, seja ele qual for, eu não posso puni-lo com a vida, porque seria o quê? Seria puni-lo duas vezes, né? Pelas desigualdades na qual ele vive. Olha que debate intenso. Então, com certeza você já discutiu isso. Pelo menos se os gastos públicos com penitenciários são justos, legítimos, se a pena de morte é justa, é legítima, não é verdade? Com certeza você já discutiu isso. Isso é um pensamento, isso é uma discussão que vem ali, pelo menos, tá? Quando a gente fala de iluminismo, pelo menos ali do século XVIII. Beleza? Voltaire também foi outro grande nome desse fenômeno, né? Desse fenômeno que a gente chama de iluminismo. Voltaire foi um cara a criticar, por exemplo, a falta da liberdade no pensar. Ele era ele era aquele cara que batia, inclusive, na ideia da Igreja Católica doutrinar as pessoas, limitar o pensamento do homem. Né? Tem uma frase, atribui-se uma frase a Voltaire muito interessante, que é aquela, né? Posso não concordar com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-las. Muito interessante, né? Então, quer dizer, a ideia de liberdade é o quê? De expressão. Então ele questiona, inclusive, a sociedade católica, questiona, ele é a favor realmente de um processo de deísmo, que a gente chama, né? Qual é o deísmo de Voltaire? A ideia de que você não precisa da igreja para se comunicar com Deus, tá? Isso é muito interessante, né? A igreja católica, você não precisa dela. Entende? Eles não são ateus, né? Os iluministas, é legal que seja dito, os iluministas não são ateus. Não são ateus. Eles só não acreditam nesse Deus que interfere o tempo inteiro nos acontecimentos, né? É muito a teoria do mecanicismo. É aquela coisa de que Deus criou a Terra, mas criou a Terra com suas próprias leis. Né? Como um relojoeiro e um relógio. Ele faz o relógio e deixa esse relógio com seus mecanismos que fazem com que ele funcione sozinho. E Deus está ali, ele criou o mundo, beleza. E aí, legal, né? Você vê como vários desses iluministas adoravam as teorias de Isaac Newton, né? Porque Newton teria descoberto essas leis que Deus criou para a Terra. Olha que bacana. Primeira lei de Newton, né? Lei de ação e reação. Segunda lei de Newton, F igual a ma. Terceira lei de Newton, inércia é a primeira, F igual a ma é a segunda e ação e reação é a terceira. Ah, moleque, lembrei. Tá? Então é isso aí. Então acho que podemos falar também do quê? Da questão econômica, né? Os fisiocratas, a crítica da intervenção do Estado na economia, beleza? Então tudo isso, Debs Garcia, né, forma pra gente esse movimento iluminista, tá? Tem também os enciclopedistas e tal, mas de uma forma geral, o pensamento iluminista ele está muito focado ao redor desses autores, beleza?